A aula de hoje a gente vai tratar das derivadas das funções logarítmicas. Então, a fórmula que dá para ser demonstrada, por exemplo, por derivação implícita, né? Tem nossa aula aqui no canal. Você vai ter esta derivada simples aqui, ó. Derivada da função, né? Se eu tenho uma função em relação a x, que ela é definida como sendo o logaritmo natural de x, a derivada, né, o f' de x vai ser a derivada de logaritmo natural de x em relação a x, vai ser igual a 1 sobre x. Lembrando que logaritmo natural é todo logaritmo no número, com a base, né, no número natural, número de Neper. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí. É aproximadamente 2,75 e vai embora, tipo o π, né? Tipo um número como o π. Então, essa aqui é a derivada do logaritmo natural. E aí, se você tiver a derivada do logaritmo natural de u, que é uma função que depende de x, você vai ter a derivação em cadeia, né? Então, vai ser o resultado, a derivada de logaritmo, que é 1 sobre u, vezes, né, o link du dx. Por exemplo, se u for igual a x², ou se u for dependente do seno de x, por exemplo, né, você vai ter essa derivação aqui. De modo mais completo, a derivada, né, do logaritmo natural de g de x, que também é equivalente a você escrever desse jeito ou desse, vai ser o g' de x, 1 sobre, né, g de x, ou o próprio g' de x sobre g de x. Tá? Isso em relação ao logaritmo natural. E se for em relação ao log de x? Tá? Eu quero saber a derivada em relação ao log de x. Essa base aqui sendo 10, ou sendo qualquer outra, vamos fazer com relação a 10. Então, a derivada vai ser parecida com isso aqui, 1 sobre x, que vai multiplicar o log natural da base que você está trabalhando. Por exemplo, aqui o log natural de 10. Se for um log na base 2, aí vai ser logaritmo natural de 2. Se for um log na base b, tá? Então a gente muda aqui e vai colocar o logaritmo natural de b. Então, ou é o logaritmo natural, ou se for log numa base b, 2, 10, 5, 3, o que quer que seja, você vai colocar 1 sobre x, logaritmo natural de b. E todas essas aqui em cadeia vão mudar para acrescentar, né, 1 sobre, aí se for log na base b, 1 sobre logaritmo natural de b. Tá? A gente vai ver isso em exercício. Vamos lá então. Por exemplo, aqui é y igual a logaritmo natural de x ao cubo mais 1. Nesse caso aqui eu tenho uma função interna e eu tenho a função externa. Então vai ter lá a regra da cadeia, né? O y' vai ser o dx, logaritmo natural de x ao cubo mais 1, certo? Então você vai ficar o quê? 1 sobre u, né? Quem é o u aqui? É x ao cubo mais 1. 1 sobre x ao cubo mais 1, que vai multiplicar du dx. Du dx. Quem é o nosso u? Vou tirar aqui. O nosso u vai ser x ao cubo mais 1. Tá? Então, olha só. Olha como é que é a história. d de x, de logaritmo natural de u, vai ser 1 sobre u vezes du dx. Tá? Quem é o u aqui? É esse. Então, 1 sobre u, 1 sobre x ao cubo mais 1, vezes du dx, que é a derivada de x ao cubo mais 1, certo? Logo, y' vai ser derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, derivada de 1 é 0. Então, fica só o 3x ao quadrado, e aqui vai ficar x ao cubo mais 1. Tá? Como foi logo no logaritmo natural, a gente não precisou fazer aquela fórmula do 1 sobre o logaritmo natural da base que a gente vai ter. Nesse caso aqui, ó, mesmo caso da regra da cadeia. Você tem aqui, ó, d de x de logaritmo natural de seno de x, tá? Então, lembra, né?
d de x de logaritmo natural de u vai ser 1 sobre u vezes du dx. Quem é o u aqui? É o seno de x. Então vai ficar d de x, logaritmo natural de seno de x, vai ficar 1 sobre seno de x, que é o nosso u, que multiplica derivada em relação a x de seno de x. Logo, a nossa resposta vai ser derivada de seno é o cosseno x sobre seno x. Isso aqui a gente conhece, é uma fórmula até conhecida agora por você. Eu espero que seja, né? Que fórmula é essa? É o inverso da tangente. Quem é? É a nossa cotangente x. Tá? Então, essa derivada aqui vai dar cotangente x. Beleza? Isso daqui, um pouco mais simples, né? Então, aqui nós temos o y igual a x elevado a seno de x. É uma potência, mas eu posso resolvê-la utilizando propriedades do logaritmo, né? Se eu logaritmar os dois lados, logaritmo de y vai ser igual a logaritmo de x elevado a seno de x. Então tem uma propriedade que é assim: logaritmo de x elevado a é a logaritmo de x, tá? Então nesse caso aqui, logaritmo de y vai ser igual a seno x multiplicado por logaritmo natural de x. E a partir daí, aí eu posso entrar com a derivação implícita para os dois lados, que aí não vai mudar, tá? E aí eu vou encontrar que isso aqui vai ser 1 sobre y dy dx, que é o que a gente quer achar, igual a uma derivada do produto aqui, né? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Derivada de seno de x vai ser cosseno x, repete logaritmo natural de x, mais repete seno de x e multiplica pela derivada de logaritmo natural de x, que é 1 sobre x. Tá? Sendo que esse y aqui eu posso multiplicar dos dois lados para tirar ele daqui, vai ficar dy dx, que eu quero encontrar, vai ser igual a y, que multiplica isso, né? Cosseno x logaritmo natural de x, mais seno x sobre x. Bora arrumar? Aí a gente vai arrumar aqui. Quem é o y? É x elevado a seno de x. Logo, dy dx vai ser igual a x elevado a seno de x. Dá para eu tirar o x daqui? Eu ia fazer isso, mas eu acho que não tem necessidade, né? Talvez eu poderia, né? Tirar esse x daqui e aqui vai ficar um x e vai ficar um x do lado de fora. Então aqui vai ficar sobre x, aí vai ficar x cosseno x logaritmo natural de x mais seno x, tá? Tá aqui fora. Aí isso aqui, seno de x aqui é 1, né? dy dx vai ficar x seno de x menos 1, repete essa expressão aqui, ó. X cosseno x logaritmo natural de x mais seno de x. Se eu quiser deixar aqui lá de fora o cosseno de x, eu posso colocar em evidência, tira isso, aqui vai ficar seno sobre cosseno, vai ficar tangente, eu posso reescrever. Por que eu estou fazendo essas opções? Porque você tem que entender que pode manipular do jeito que você quiser aqui. Claro que não pode errar, né? Mas você pode ter manipulações para encontrar expressões equivalentes, né? Tá bom? Então, eu coloquei o cosseno lá fora, aí daqui some, aí seno sobre cosseno vai ficar, né? Que é tangente x. Pode ser aqui, você escolhe qual é a melhor. Vamos para a próxima. Quem é a y' vai ser 1 sobre u du dx. Quem é o nosso u? É 1 menos x é elevado a menos x. Agora complicou um pouquinho, porque o nosso u tem uma outra aqui, né? Mas vamos com calma. Vamos lá que a gente chega. Eu vou fazer até separado aqui, depois a gente retorna para cá. Por quê? Porque o du dx vai ser a derivada em relação a x de 1 menos x elevado a e menos x. Tá? Essa parte aqui é tranquila, mas aqui é um produto, tem um sinal negativo, e aqui é uma função composta.
tá? Então vamos com calma para não se perder. Então, derivada disso em relação a x dá zero, né? Que é uma constante, isso vai dar zero. A derivada disso aqui, aí mudou, porque vai ser dd de x, x é a menos x. Então, aqui eu tenho uma função composta. Então, quando eu vou fazer a derivada, isso aqui está um produto, eu tenho que ter cuidado com essa derivação aqui, tá bom? Então, vamos lá. O negativo permanece, aí vai ser derivada do produto. Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais repete o primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Então, deriva o primeiro, derivada de x dá 1, que vai multiplicar é a menos x. Mais, aí repete o primeiro, multiplica pela derivada de e a menos x. Só que aqui, olha, aí aqui é um v, né? Se eu tenho um aqui é um v. Então, é e elevado a v. Então, vai ser a derivada de e elevado a v, é e elevado a v, que o v no caso é menos x, multiplicado pelo v', que é a derivada de menos x. No caso, vale menos 1. Sacou? Então, olha, repetiu o primeiro, derivou o primeiro, repetiu o segundo, repetiu o primeiro e derivou o segundo. Então, a derivada de e a menos x é e a menos x vezes menos 1. Ou seja, menos e a menos x. Tá? Então, regra da cadeia, link vai conectando com link. Mudou o sinal aqui, ó, menos 1 dá menos é a menos x, aqui vai ser menos mais dá menos, vezes menos dá mais. Então aqui vai dar mais x é a menos x. Eu posso deixar assim ou posso colocar em evidência. Tá? Então vou colocando em evidência é a menos x, vai ficar, sobra aqui o x positivo, menos 1. Tá bom? Então esse é o meu dx que eu fiz aqui separadinho. Então vamos voltar para cá. Quem é o y'? Vai ser 1 sobre u. Vai ser 1 sobre quem é u? Tá aqui, ó. 1 menos x é a menos x, tá? Então, esse é 1 sobre u. Vezes du dx, que foi mais complicado, né? Tudo isso aqui, ó. É a menos x que vai multiplicar x a menos 1. Bom, aqui a gente pode fazer uma jogadinha até interessante. Se eu quiser arrumar, eu vou fazer uma jogada aqui, ó. Eu multiplico em cima e embaixo por e elevado a mais x. Por quê? E quando eu multiplicar em cima e embaixo, deixa eu mudar aqui a cor para você ter, ó. Aqui, ó, e elevado a mais x sobre e elevado a mais x. Como isso aqui é uma fração unitária, não muda o valor global. Só que eu arrumo um pouco, né, ó. Esse e elevado a menos x, multiplicar, tá todo mundo multiplicando aqui, né? Multiplicado por esse, vai dar e elevado a zero. E elevado a zero dá 1. Então, simplifica aqui, tá? Então, só sobra o que em cima? X a menos 1. E aqui embaixo, aí vai multiplicar e elevado a x vezes 1, e elevado a x. Menos x, aí e elevado a menos x vezes e elevado a mais x, dá e elevado a zero, que dá 1. Então, sobra só quem? X. Então, eu posso ter esse resultado aqui assim, tá? Eu poderia até deixar do jeito que estava, mas é muito comum ter esse tipo de simplificação, tá bom? Beleza? Então, espero que você tenha entendido o processo. Então, vamos aqui encontrar essa derivada. O y' vai ser uma derivada do quociente, né? dd de x é de x, o logaritmo natural de x. Aí você bem deve lembrar. Vai ser, ó, u sobre v, né? Vai dar u'(v) menos o v' sobre v quadrado, tá? Então, derivada, esse aqui é o nosso u e esse aqui é o nosso v. Derivada desse é ele mesmo, vezes v, o logaritmo de x. Menos o repete, é o e de x, v', derivada de logaritmo de x. Aí você já está aprendendo que é 1 sobre x, certo? Não é composta, então tá tranquilo. Sobre o logaritmo disso ao quadrado. Bom, aqui tem algumas coisas que você pode mexer, por exemplo, colocar o e de x em evidência, aí vai sobrar logaritmo de x, 1 menos x, e de x, logaritmo de x, 1 sobre x, logaritmo de x ao quadrado.
Eu poderia tentar sumir com esse logaritmo aqui de dentro, colocando em evidência. De dentro não, né? Tirar esse quadrado aqui. Posso manter aqui assim. Não precisa mexer muito mais, tá? A expressão é essa mesmo, não tem muito mistério, tá bom? Bora para outra. Olha esse daqui. Derive isso. Ah, mas espera lá, não está o logaritmo aí. Ok. Mas você tem algumas potências aí, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso trabalhar com as propriedades. Se eu trabalhar com as propriedades, então eu posso ter essa derivada aqui em relação a logaritmos, tá? O que eu faço? Eu vou logaritmar os dois lados. O logaritmo natural aqui vai ser igual ao logaritmo natural aqui, ó. 3/4 vezes... aqui deixa eu logo deixar em forma de potência. X mais 1, x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Aqui vai ficar 3x mais 2 elevado a 5. Bom, por que eu faço isso? Porque existem propriedades do logaritmo, né? Quem lembra aqui? O logaritmo de A mais o logaritmo de B é o logaritmo de AB. Logaritmo de C sobre D é o logaritmo de C menos o logaritmo de D. Então, eu uso essa propriedade aqui, ó, que vai ficar legal pra gente, tá? Então, a gente entra com a derivada agora. A gente entra com a derivada. Não. Então, a gente vai fazer essa propriedade aqui, ó. Logaritmo de y é igual a logaritmo desse aqui, x a 3/4, mais logaritmo de x ao quadrado mais 1 elevado a meio, menos esse daqui, ó, logaritmo de 3x mais 2 elevado a 5. Mas você não vai derivar, Ricardo? Vou, mas no final, porque aqui dá para arrumar ainda, ó. Esse aqui a gente acabou de fazer essa propriedade, né? Potência vai lá para frente. Logaritmo de y vai ser 3/4 de logaritmo de x mais meio de logaritmo de x ao quadrado mais 1 menos 5 logaritmo de 3x mais 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu entrar com a derivada, né, derivada de logaritmo natural de y é 1 sobre y. E aqui vai ficar mais simples de fazer do que eu fazer essa aqui, do produto pelo quociente. Tá? Vai ficar mais fácil. Porque você tenta fazer esse daqui, porque tem um produto aqui em cima e tem um quociente aqui embaixo. Então vai dar uma expressão algébrica gigantesca. E aqui não, vai ser mais fácil. Porque agora é só entrar com a derivada implícita, né, de um lado e do outro, e aí você vai ter o resultado. Tá? Então vamos terminar. Agora é só entrar com a derivada deste lado e com a derivada deste lado. Por quê? Porque aqui eu vou ter 1 sobre y dy dx. O dy dx é que eu estou procurando. Tá? Como isso aqui é uma função composta, vai ter isso. Aqui vai ficar fácil. Ó. Isso aqui é constante? Vai para fora. Então fica 3/4, derivada de logaritmo natural de x. 1 sobre x. Tá? O próximo, né? Porque vai distribuir aqui o meio para fora. Derivada disso daqui, ó, função composta, vai ficar 1 sobre x quadrado mais 1 vezes a derivada disso. A derivada disso é 2x mais 0. Tá? 2x nesse aqui e aqui é 0. Menos, aí também vai entrar aqui. 5 vai para fora. 1 sobre 3x mais 2 vezes a derivada de 3x mais 2, que vai dar 3, né, vezes 1, né, mais 0. Tá, agora é só arrumar. Vamos lá, então. Ah, mas esse y aqui, a gente tem o y. A gente tem o y. Quanto é que vale o y? Tá aqui, ó. O y é esse negócio maluco aqui. X a 3/4, raiz de x ao quadrado mais 1, 3x mais 2 elevado a 5. Tá? Então, vamos arrumar. Ainda tem muita arrumação, né? Então, arrumando 1 sobre y dy dx vai ficar 3 sobre 4x mais 2x aqui dá 0, né? 2x em cima, meio embaixo. Dá para simplificar aqui, ó. Isso aqui dá 0, some. Então, 2 por 2 dá 1. Vai sobrar só 1 sobre x ao quadrado mais 1 menos 3 vezes 1
3 vezes 5, 15. 15 sobre 3x mais 2. Tá? Vamos tirar esse y daqui, multiplicando, né, os dois lados por y, e simplifica essa parte. dy dx vai ficar y que multiplica essa galera toda aqui. Ó. Eu não vou fazer essa soma de fração, acho necessário. Isso vai complicar a resposta ainda. A gente pode deixar assim, ou pode fazer esta soma de fração. Tá? Eu não gostaria neste momento, porque o mais complicado, eu acredito que seja aplicar essa ideia aqui. Então, a gente pode parar aqui, ou pode substituir o y, né? Pegar aqui assim, ó, dy dx, no lugar do y, vamos colocar isso, ó. Então, substituindo o y, aqui vai dar essa expressão. Dá para simplificar um pouco mais se você fizer aqui esta soma de fração, tá? Aí tira o MMC, vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado mais 1 vezes 3x mais 2. 1 que multiplica 4x mais 3x mais 2. E 15 que multiplica x ao quadrado mais 1 e 4x. Aí você simplifica, termo semelhante, e você encontra a resposta. Acho que a questão aqui está resolvida pela técnica que eu estou mostrando. E a partir daí você pode desenvolver. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos mais uma aqui usando a propriedade, tá? Olha, esse aqui está multiplicando com esse, né? A vezes B. Então eu posso separar o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então, olha, vai ficar a derivada em relação a x de logaritmo natural de cosseno ao quadrado de x mais logaritmo natural de 1 mais x à quarta, certo? Daqui também dá para usar a propriedade, porque isso aqui está elevado ao quadrado, então vai ficar d dx de 2 log de cosseno x, mais aqui é meio, não é? Elevado a meio, então fica meio logaritmo natural de 1 x mais 4. Ainda está um pouco chato, mas aqui, se você fosse fazer do jeito normal, aqui teria uma derivada do produto. Aí ficaria aquele U'(V) mais UV'. Ficaria bem grande, bem incômodo até de fazer. Então aqui você pode fazer mais simples, né? Você vai derivar esse, vai ter uma regra da cadeia aqui, e vai derivar esse, e vai ter uma regra da cadeia aqui. Simples, aqui ó, o 2, ele é constante aí para fora. Você já sabe que é 1 sobre cosseno x. E a derivada de cosseno x dá menos seno x, tá? Mais, aí a derivada desse aqui, né, porque distribui, meio, derivada do logaritmo natural dá 1 mais x à quarta, e a derivada daqui de dentro, né, que aqui dá 0, aqui dá 4x ao cubo, certo? Essa é a última, é bem rápido, só para você ter ideia. Então, essa derivada vai ser menos 2 seno sobre cosseno, menos 2 tangente, né? Eu posso escrever assim, é mais fácil. Aqui dá para simplificar, está multiplicando, aqui vai ficar um 2, vai ficar mais 2x ao cubo sobre 1x à quarta, tá bom? Dá para ajeitar se eu quisesse colocar o MMC e tal, mas acho que é suficiente aqui. É isso, esta aula dá por encerrada. Na próxima aula eu vou trabalhar algumas aplicações em situações contextualizadas. E não se esquece de se inscrever, compartilhar, que eu preciso saber se você está acompanhando bem isso aí. Tá bom? Beleza? Até a próxima.